Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos da Santa e Bendita Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, a morte de Jesus. A morte de Jesus, no teu lugar e no meu lugar, e no lugar de toda a humanidade. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? A hora do sofrimento mais terrível para Jesus. Fisicamente ele sofreu como você não pode imaginar. Sofreu terrivelmente, o seu corpo foi desfigurado, ficou irreconhecível como ser humano. O profeta Isaías profetizou isso 7 séculos antes. Foi espancado de tal maneira, açoitado de tal maneira, bateram nele, rebentaram-no, que ele nem parecia figura humana. Sofreu terrivelmente e morreu por você e por mim, por causa do seu pecado e do meu pecado. Ele pagou o preço da nossa rebelião contra Deus. O pecado é uma coisa terrível. O pecado é uma coisa terrível. Só com a morte do Filho de Deus podemos ser perdoados. Mas pior do que o sofrimento físico, terribilíssimo, foi Deus ter se afastado dele, porque ele carregava todo o pecado da humanidade. Meu amado, minha amada, eu sei quão pecador eu sou desde pequenino. Eu me lembro dos pecados que cometia quando criança, quando pequenino. Nós já nascemos em pecado, em iniquidade a nossa mãe nos concebe. Um abacateiro, uma planta chamada abacateiro, produz abacate, não pode produzir maçã. Um pecador só produz pecado. Não pode produzir santidade, não pode produzir justiça. O nosso pecado afeta terrivelmente Deus que é santo. Por causa do nosso pecado, Deus teve de dar o seu Filho, que sofreu terrivelmente, foi abandonado pelo Pai, entende? Por amor a você, por amor a mim e a todo aquele que se volta para Ele. Ele quer que todos sejam salvos. Meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Ele te amou até a última gota de sangue. Ele te amou até a morte de cruz. Entregou o seu espírito a Deus. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Quando Jesus entregou o seu espírito, dentro do templo, no santuário, onde ficava a arca de Deus, a presença de Deus, esse santuário era separado do restante do templo por um véu muito grosso, não um véu fininho, um véu muito grosso. E esse véu se rasgou de alto a baixo, não rasgou de baixo para cima. Foi Deus que o rasgou do alto para baixo. Então, o pecado que nos separava de Deus não nos separa mais.
Podemos entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus, a hora que quisermos. E Deus tem imenso prazer em nos receber a hora que quisermos. Deus, o Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Meu amado, minha amada, esse universo é formado por galáxias, por bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias. Sabe quantas estrelas tem cada galáxia? A nossa galáxia tem mais de 200 milhões de estrelas. Bilhões de estrelas. A nossa galáxia Via Láctea tem mais de 200 bilhões de estrelas. Andrômeda, que é a próxima galáxia, mais próxima de nós, tem 1 trilhão de estrelas. Pois esse Deus que fez o universo, que fez a terra, o mar e tudo que existe, que fez a você e a mim, este Deus abre as portas da sua casa para você. O sangue de Jesus rasgou o véu que te separava do santo. No santuário, no mais interno do templo, no Santo dos Santos, só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, para pedir perdão por seus pecados e pelo pecado do povo. E ele entrava lá com uma cordinha, entende? Com uma cordinha amarrada na sua cintura, com um chocalho. Se entrando na presença de Deus ele estivesse em pecado, morreria lá, entende? Então eles puxariam a corda pelo barulho de chocalho, se ele não respondesse, ele seria arrastado para fora. No Santo dos Santos, na presença de Deus, antes de Jesus morrer na cruz por você e por mim, por toda a humanidade, só podia entrar o sumo sacerdote uma vez no ano, em total santidade, para pedir perdão pelos pecados do povo. Pois esse véu se rasgou, a presença de Deus agora é franqueada a todo ser humano que se arrepende e se volta para Jesus, aceitando o sangue de Jesus, que limpa de todo o pecado, e tornando-se, por adoção, filhos de Deus, e recebendo a vida eterna, porque 3 dias depois, Jesus ressuscitou, vencendo a morte. Jesus venceu a morte, venceu Satanás, venceu o inferno. Jesus conquistou, para você e para mim, para todo aquele que nele crê, a vida eterna com Deus. O paraíso nos espera, inteiramente de graça, pela fé em Jesus Cristo, nosso amado Salvador e Senhor das nossas vidas. Vivamos em santidade, não aceitemos o pecado. É uma ofensa terribilíssima contra Deus. O sangue de Jesus prova isso. Vivamos em santidade para agradar o nosso Deus. Seu Espírito Santo é que nos santifica e nos fortalece para conseguirmos ser obedientes a nosso bondoso e amado Deus, Criador Santíssimo.